Olá, amigos desse canal. Voltamos aqui para a segunda parte da batalha espiritual de uma forma diferente que você ainda nunca viu. Quando a gente fala de batalha espiritual, logo vem na cabeça aquela imagem de uma bruxa, de bruxaria, daquela bruxa com a vassoura, com o nariz pontudo, com aquele chapéu na cabeça preto com uma estrelinha, ou então vem aquela imagem, né, do diabo com um garfo, aquele ser com um rabo, com chifre. Mas de uma forma diferente que a gente vai abordar isso aqui já nessa segunda parte também, falando sobre batalha espiritual. A batalha espiritual está presente na vida da gente desde criança, desde que nascemos e nos entendemos como gente. Vamos falar de uma forma bem simples. Eu quero ler um versículo para você, mas antes quero te pedir, eu estou com papel, por isso que eu olho aqui para baixo, eu estou com papel aqui. Te pedir para você se inscrever nesse canal, apoiar esse canal, dar o sininho, dar o joinha, porque muitas pessoas precisam ouvir uma mensagem dessa. Muitas das vezes as pessoas dão ênfase a canais que deturpam a moral familiar, canais que ensinam promiscuidade, maldade, criminalidade. Aqui a gente vai falar das coisas de Deus, né, de libertação. E eu peço que você dê um pouquinho de atenção para que eu vou falar aqui. Eu vou ler um versículo porque as obras do mal não têm força contra você se você estiver inserido nesse versículo aqui, que diz assim, olha: porque os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou a pessoa da lei do pecado e da morte. Porquanto era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne... Espera um pouquinho. Inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Então quer dizer, se você está inserido nessa palavra, se você anda segundo o Espírito, você anda na presença de Deus, o que eu vou narrar para você aqui não tem valor algum sobre a sua vida, porque você está protegido pelo poder de Deus, pela unção que há na palavra. Se você não anda segundo a carne. Mas eu quero falar de coisas bem simples que aconteceram. Como eu falei, a possessão ela é misturada com misticismo, né? As pessoas ficam mistificando, tendo aquela imagem daquele garfo. Mas a possessão, as coisas demoníacas, elas acontecem diariamente. Eu vou dar um exemplo, ó. Onde eu morei na infância, havia diversas pessoas que eram loucas. Eu conheci também diversas pessoas que eram adúlteras, mulheres, homens casados que eram adúlteros. Isso aí não é obra de Deus. Uma mulher, um homem que adultera no seu casamento, um homem que anda louco, para cima e para baixo, isso não é obra de Deus. Um homem desse não pode estar cheio de Deus. Se ele não está cheio de Deus, ele está cheio o quê? De coisas malignas no corpo dele. Porque um sentimento maligno é o adultério. O sentimento maligno é o assassinato. O sentimento maligno é a mentira, é trapacear, é a corrupção. Então naquela região haviam diversas pessoas, pelo menos umas 10 que eram loucas. Loucas mesmo de brigar, de rasgar dinheiro, de ficar nu, essas coisas mesmo de gente louca. Havia muitos assassinatos, brigas de faca. Às vezes quando eu olho para baixo que eu estou lendo um papel aqui. Havia muitos assassinatos, briga de faca, às vezes até com morte. 90% das pessoas eram envolvidas com ocultismo e magia, inclusive gente da minha família. Havia poucas igrejas e os pastores da época, os poucos que tinham, não tinham uma visão espiritual. Haviam vários sacerdotes e sacerdotisas de confiança, onde essas pessoas que moravam nessa comunidade, se consultavam. Haviam também vários homens violentos, e os pecados ocultos impedem a libertação.
que acontece? Ali naquele lugar havia diversas sacerdotisas, homens que serviam ao diabo através de suas religiões pagãs, uma religião que pedia a separação de um marido, de uma esposa. A pessoa ia lá no sacerdote e dizia assim: olha, aquele homem que está ali, eu quero aquele homem que mora naquele tal lugar ali, ele mora com aquela mulher. Uma mulher, ela fazia um pedido. E o sacerdote invocava lá as forças das trevas, pedia lá alguma oferenda, um sangue de animal, alguma coisa, um dinheiro. E ali ele fazia aquele trabalho, e aquela vida daquele casal se transformava no inferno. O que acontece? Isso são obras de Deus? Uma mulher pedir para separar o marido da outra para ela ficar com o marido, isso não é obra de Deus. Um homem ir lá fazer uma obra de bruxaria para matar o outro homem para ele ficar com a mulher do outro, isso não é obra de Deus. Então, são coisas que acontecem no cotidiano. A pessoa mentir para prejudicar uma outra no trabalho, para que a outra perca o emprego, isso não é obra de Deus. Então, aqueles homens que eram loucos naquele lugar onde eu morei, eram homens de família, homens trabalhadores e tal, mas volta e meia acontecia algo com eles. Estavam num bar, davam acesso de loucura ou uma briga, e ali acontecia muito derramamento de sangue. Eu presenciei, eu era criança e presenciei essas coisas, né? Muita briga de faca, assassinato, no mesmo local onde uma mulher esquartejou seu marido por causa de traição. Espera aí que eu vou pegar um papel que caiu aqui. Pronto, peguei. No mesmo lugar onde uma mulher matou o marido, esquartejou o marido porque era traída pelo marido, eu conheci ela, conheci ele também. Nessa mesma esquina, um homem assassinou o outro banalmente por causa de briga de trânsito, sendo que a rua nem tinha trânsito algum, uma discussão boba e banal. O homem deu 3 tiros no peito e matou um pai de família. E ali naquele lugar, a feitiçaria imperava naquele lugar. Só que olhando para a vida das pessoas, as mulheres ali, solteiras, nunca conseguiam casar com ninguém, sempre tinham filhos de um e de outro. Não que isso seja abominável aos olhos de Deus, não, uma criança não tem culpa. Eu falo que a vida sentimental dessas mulheres era sempre infeliz, era sempre recheada com traição. Os homens novos daquela época, que já eram adultos, sempre eram traídos pelas suas namoradas e esposas. Havia muito adultério. E havia bruxos e bruxas naquela região ali que eram de confiança. E as pessoas sempre naquele mundo ali, mas eu me perguntava, poxa, tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado na vida das pessoas. Só que eu não sabia que era o mundo espiritual que agia na vida dessas pessoas. Entende? Tinha 3 homens mais próximos da minha casa que tinham atestados de loucura. Tinha um homem que, de vez em quando, ele dava um acesso de loucura e ficava gritando de madrugada. Começava por volta de 10 horas da noite, ficava na rua gritando e falando louco, 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 doido, 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 doido. Esse homem ficava gritando 3 horas da manhã, até que alguém fosse buscar, algum parente buscar ele. Ele ficava gritando, era um homem trabalhador, um homem, né? Trabalhava e tal. O outro também tinha também atestado de loucura, alguma coisa psiquiátrica, também era trabalhador também. Mas volta e meia ele arrumava uma briga e sempre levava a pior. Eu vi uma vez o cara quebrar uma cadeira todinha na cabeça dele, ele ficar ensanguentado e ir para o hospital. Vi também uma briga entre famílias, isso era sempre frequente. Briga entre pais de família, onde que um pai de família bateu muito no outro pai de família. E essa família, no qual esse pai apanhou, eles mexem com bruxaria. Sempre mexeram. Não demorou muito, aquele homem que bateu, ele ficou quase igual mendigo na rua, ficou doente, mas muito doente mesmo. Aí você fala assim, uma coincidência, né? Não, não é coincidência não, muito estranho. Porque depois que ele bateu no outro, passou um mês depois, ele ficou doente, ficou quase que morreu. E ali aconteciam várias tragédias naquela família. Morreu um dos filhos dessa família, morreu.
assassinado por engano, porque estava andando com um cara que era traficante e vieram matar o traficante e ele morreu como queima de arquivo. Vai vendo aí. No mesmo lado, vizinho deles, acho que era até parente deles, uma das sobrinhas casou com um homem e traiu esse homem com uma pessoa conhecida ali do local e todo mundo sabia, menos o homem. Olha, vai vendo aí, olha só como é que é a tragédia. Aí o outro, do lado também, arrumou uma mulher e foi traído, a mulher dele traiu ele com o cunhado. Aí você vai vendo, isso é obra de Deus? Isso não pode ser Deus. Isso não pode ser obra do acaso. E aí você vai vendo, a outra família do lado, volta e meia, aparecia um camarada, um sujeito armado que tinha uma bronca com eles. Esse sujeito invadia, batia em todo mundo, espancava todo mundo e era aquela confusão. E assim, só coisa ruim. Mais na frente, na casa de uma bruxa, o marido dela era doente mental, o filho também. O chefe do terreiro onde ela trabalhava frequentava a casa dela e muitos diziam que ela tinha um caso com esse chefe de terreiro e o marido aceitava isso passivamente. E assim vai. Nessa mesma rua tinha também uma família que foi destruída pelo alcoolismo. O pai, o filho e por aí vai. Ali em frente tinha um campo de futebol, nessa rua tinha um campo de futebol no qual os traficantes trocavam armas ali. E todos esses traficantes eram pessoas que conheci na infância, eram pessoas de bem, os pais trabalhadores e tal, e muitos deles viraram traficantes. Conheci também um colega de infância que já morreu. Ele tinha o mesmo histórico do pai, um histórico de problemas também psiquiátricos. E ele se suicidou. O filho dessa mulher, que era feiticeira que eu falei ainda agora, que é o chefe do terreiro, frequentava a casa dela, o filho dela, como o pai, ficou também louco também, com problemas mentais até hoje. Tá, um homem de 45 anos aproximadamente, ficou louco. E aí, trazendo isso tudo à tona, você vai vendo, peraí, Deus não pode estar nesse negócio. Estou aqui numa floresta aqui bonita aqui, ó. Deus não está nesse negócio. E só que as pessoas acham isso normal. Mas a batalha espiritual, que eu quero dizer, é nesse sentido. O inimigo trabalha no cotidiano das pessoas, na vida das pessoas, no cotidiano, na família, no filho, no neto, na sogra, na avó, no genro. E as pessoas acham isso normal, foi Deus que está cobrando, Deus está punindo uma pessoa, não. Essa é uma batalha espiritual desconhecida de muita gente não conhece essa batalha espiritual. Por isso o inimigo se prevalece e age na vida de pessoas durante décadas e décadas, gerações e gerações. E tudo que está acontecendo, inclusive agora, faz parte de um sistema onde o mundo espiritual está inserido. Lógico que isso é assunto para outro vídeo, para outra sessão, mas nós podemos acreditar e ter certeza que tudo que está acontecendo tem um cunho espiritual. A pandemia, toda essa corrupção, toda essa maldade, isso tem um fundo espiritual. Mas como eu li antes no versículo para você, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Olha, se você não anda segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito, não segundo a religião. Tem gente que acha por estar dentro de uma religião que ele está protegido do mal, não está. É só aquele que tem um vínculo com o Pai. Isso é uma coisa que não se pode escrever, não se pode apresentar palpavelmente, é uma coisa que você sente dentro de você. Não é ninguém que te falou, nenhum sacerdote, não é nenhuma religião, nenhum dogma, não é nenhum trabalho. Vem um carro, vai passar um carro aqui perto de mim, mas não se espante não, que esse vídeo aqui é ao vivo, que eu estou fazendo aqui.
Olha o carro aí, ó. O carro passou aí. E é uma coisa que acontece dentro de você. Então as pessoas não entendem isso e acham, não, eu estou na igreja, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço sacrifício, eu faço oferendas na praia, na encruzilhada. Eu estou protegido. Não, você não está protegido de nada. Nem estando na igreja, nem estando num templo, nem na sinagoga, nem num centro espírita, nem em nenhuma religião você está protegido. A proteção vem quando você tem uma intimidade com o Pai Celestial, com o Criador da vida. E isso é uma coisa que você não tem como mostrar visivelmente para as pessoas, porque isso acontece dentro de cada pessoa. Cada pessoa ela tem dentro de si uma certeza, uma confiança disso que eu estou falando. Então, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Quando a pessoa fala assim, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou salvo em Deus, as pessoas não entendem, mas que salvação é essa? É uma certeza que você tem aqui dentro, que o Pai está contigo, que o Pai vai voltar, uma certeza que o Pai é poderoso para curar, para libertar, e uma certeza que a palavra de Deus é viva e eficaz, e tudo que está ali, toda aquela profecia está se cumprindo, que muita gente crê que está se cumprindo, mas não aceita o Pai. Ela até diz, não, as palavras da Bíblia são verdade, mas ela não aceita Cristo como mediador dela, ela quer continuar nos pecados ocultos. E muitas das vezes, os pecados ocultos impedem da pessoa ter uma vitória na vida espiritual. Como eu preguei aí um dia desse, falei de uma palavra, né, uma exortação, sobre o rei Ezequias, que estava sendo atacado pelo rei Senaqueribe, era o rei de Judá, está em 2 Crônica 32, se eu estiver errado me corrijam aí. E o rei, sabendo que ele ia ser atacado, ele mandou fechar todas as fontes de água, mandou restaurar os muros da cidade, restaurou, e uniu todo mundo, levou todo mundo a se consagrar a Deus, mas sendo que antes ele já estava fazendo isso. Ele tinha mandado o povo a tirar toda a idolatria de Judá, ali de Israel, levou o povo a adorar a Deus, a deixar a idolatria, mas nem por isso o inimigo parou de atacar. Mas Deus deu a vitória para ele, porque ele fechou as brechas onde ele estava permitindo do inimigo atuar na vida dele. Então, às vezes, as pessoas elas querem vitória, mas elas não querem abrir mão do pecado oculto, aquele pecado de estimação. Ela até gosta de Deus, não, Deus é legal, Deus é bom, mas ela não quer abrir mão. Bom, eu tenho meu cigarrinho, não vou abrir mão do meu cigarrinho, afinal de contas eu não faço mal para ninguém, não. Eu tenho minha cachaça, não abro mão da minha cachaça, eu não faço mal para ninguém, mas minha cachaça, né? Tem aquele caso, aquela mentira que você não abre mão, que você já está viciado em mentir, e ali você, não, isso aí não tem nada a ver não. O importante é não roubar, não assaltar ninguém. Mas se eu mentir aqui para ter uma vantagem aqui, outra coisa é a pessoa trabalhar numa repartição e ela fazer parte de uma mentira, entendeu? Para ter alguma vantagem financeira. Ela não quer abrir mão disso. Então, às vezes, o filho dela está nas drogas, está na prostituição, na criminalidade. Ela clama, pede as pessoas para orar e nada acontece. Não é porque a oração das pessoas é uma oração ineficaz, mas porque aquela pessoa não quer largar. Às vezes, a batalha espiritual não é vencida porque a pessoa não abre mão daquele pecado oculto. Pode ser uma difamação que ela fez e ela não tem remorso nem se arrepende daquilo, mas em face da destruição que ela causou na vida de outra pessoa através daquela mentira, seja uma chacota, uma vergonha que aquela pessoa passou, um vexame, e aquela pessoa carrega isso até hoje, aquela tristeza, aquele vexame, aquela vergonha por ter sido envergonhada pela outra. E aquela outra não quer se arrepender e não tem remorso algum. E às vezes você causou uma depressão na vida de uma pessoa através de uma calúnia, de uma mentira, de uma difamação. E essa pessoa está com depressão até hoje, está até doente por sua causa. Você inventou algo para prejudicar uma pessoa. Você criou uma situação para envergonhar uma pessoa e você não se arrepende disso. Por outro lado, você não consegue se libertar do vício da cachaça, do vício da bebida, da maconha. Você não consegue vitória para libertar o seu filho. Você não consegue vitória para libertar sua filha da prostituição.
e você acha que Deus não tem força, você acha que a oração da pessoa é fraca, mas não. Você não quer fechar as brechas, como o rei Ezequias sabia que a batalha dele ia ser muito grande, ele fechou os muros, ele fechou toda a fonte de água que tinha em volta da cidade de Judá, para que o inimigo não tivesse alimentação de água, não tivesse suprimento de água, ou seja, não tivesse forças para invadir ele, assim mesmo que queria invadir, foi Deus que livrou ele. Mas ele fez a parte dele, ele tratou de fechar as fontes de água, restaurar os muros para que o inimigo tivesse dificuldade. Assim também as pessoas têm que restaurar as brechas, fechar os muros, onde tiver quebrado, fechar as fontes de alimentação do inimigo. Onde o inimigo está se alimentando? A fonte da mentira, da maldade? Talvez pode ser. Da falsidade o inimigo está se alimentando. Você tem que fechar essa fonte para que você tenha vitória nessa batalha. Então, como eu falei antes, o mundo espiritual é assim. Na vida prática você percebe. Porque se você ficar pensando, olha o satanismo, você vai pensar naquelas pessoas todas de preto, com um saco na cabeça, meia-noite. Não, as coisas acontecem na sua cara, na sua frente. Quando uma pessoa vai na sua casa cobiçar as suas coisas e você não está protegido por Deus. Uma pessoa vai lá dentro da sua casa cobiçar a tua mulher ou cobiçar o teu marido. Quando você vira as costas, o cara fala que sua mulher é gostosa, se der um mole, ele pega. Ou então aquela mulher que visita a outra casa da outra e tem um olho e fala, nossa, que homem lindo, como é que uma mulher dessa tem um homem desse? Eu queria um homem desse para mim. Ali já criou um instinto ali de inveja ali, um começo para que o inimigo possa atuar naquele coração, porque aquela inveja vai ficar florescendo no coração da pessoa, aquela inveja vai ficar ali maquinando. Ou então a pessoa tem um objeto, uma casa, e a pessoa, meu sonho é ter uma casa dessa, mas ela não falou aquilo com pureza. Quando você fala com pureza no coração, aquilo não prejudica, mas quando você fala com maldade, e você fala, por que essa pessoa tem, por que ela tem isso? E aquilo ali se torna um caminho para você, a pessoa sofrer represália, porque o inimigo precisa de uma alimentação, ele precisa de alguém que o adore ele quer ser adorado, ele saiu do reino de Deus, foi expulso por causa da inveja e da soberba. Então a alimentação dele é inveja, soberba e maldade. Quando alguém tem inveja, ela está assumindo a personalidade dos demônios, de Satanás. Ali uma personalidade maligna, a inveja, a maldade, a corrupção, o olho grande, isso tudo são características demoníacas. E a pessoa assume para si essa característica. Então quando ela faz isso, ela está adorando o diabo. Entendeu? E aí através de um gesto de inveja, de uma invocação, ela tenta prejudicar a pessoa. Aí, como eu disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não os que estão em religião. Quem está em religião não está protegido do mal, mas quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo o curso desse mundo, esse sim está protegido. Então, o que eu quero dizer sobre batalha espiritual é nesse sentido. Ela acontece no dia a dia, mas se você cercar do amor de Deus, do perdão, você quer ser liberto, você quer ser curado, você quer que haja milagre na sua vida, que seu marido abandone o alcoolismo, que seu filho, sua filha saia da prostituição, seu filho saia da criminalidade, que você receba a sua cura, enfim, que você receba a resposta de Deus. Você quer fazer isso? Então coloca o perdão dentro de você, começa a perdoar as pessoas, começa a pedir perdão para aquele que você feriu, as maldades que você fez no teu passado, no teu presente, no seu dia anterior. Começa a colocar isso na mesa diante de Deus e fala que Deus, olha aqui, eu pequei contra o Senhor, pequei contra pessoas até morreram por minha causa, tem pessoas sofrendo com depressão por minha causa, pessoas perderam o emprego por minha causa, pessoas foram separadas por minha causa, eu fiz bruxaria para destruir a vida de pessoas, eu até matei pessoas. Você vai confessar os teus pecados para Deus, não para homens. Você vai falar com Deus e ali você vai sentir um refrigério.
Você estará fechando as brechas dessa forma. E aí Deus vai poder te responder. Assim se vence uma batalha espiritual. Não adianta você pensar porque você vai fazer uma fogueira santa em qualquer lugar, você vai se queimar todo, você vai dar o seu tudo, você vai dar o seu sacrifício, o seu salário inteiro, você vai ser liberto e vai ser livre do mal, do inimigo, não. Mas você vai ser liberto pelo poder de Deus, mediante o quebrantamento, mediante arrependimento, mediante choro profundo, mediante lágrimas. As suas lágrimas sinceras chegarão no reino, no trono do Senhor, e Ele vai julgar a tua causa. Mas é preciso você abrir mão daquele orgulho que você tem, daquela soberba. Você precisa abrir mão, se livrar da soberba, da mentira. Você precisa se livrar das maldades, dos maus pensamentos. E Deus vai poder fluir dentro de você. Não é fácil, mas você tem que se esforçar e fazer isso. E assim você vence uma batalha espiritual, sem misticismo, sem muito fantasia, você ficar fantasiando, não. A coisa simples, as coisas acontecem no dia a dia. Tudo isso que está acontecendo de corrupção no mundo e no Brasil principalmente, tudo isso são obras malignas. Por quê? As pessoas que se corrompem através do dinheiro, roubando o dinheiro público, elas têm uma sede, uma ganância de pegar tudo para elas e não pensam no próximo. Então isso é obra do diabo. Então isso é uma obra espiritual. Isso é uma batalha espiritual onde ninguém quer entrar para guerrear. As pessoas têm medo, porque acham que é uma batalha já perdida e uma batalha não vencida. Mas eles também servem aos demônios. Eles servem a legiões e a potestades. Muitos políticos, não todos, mas 80% dos políticos têm uma ligação espiritual com o mal. 80% deles servem a alguma entidade maligna. Alguns servem literalmente ao demônio e outros literalmente servem a Satanás. Estão nessa terra para prestar o serviço a Satanás. Eles estão dispostos, não há arrependimento algum neles, no coração deles, estão dispostos a realmente destruir o pobre, o necessitado, o negro, o trabalhador. Eles estão realmente determinados a pregar a obra satânica aqui nessa terra. Eles estão preparados, eles estão em todas as instituições, eles estão nos ministérios, eles estão na política, eles estão na polícia, eles estão na medicina, eles estão na educação, eles estão no dia a dia, eles estão nos bairros, nas cidades. Essas pessoas estão infiltradas em todos os ramos da sociedade. Eles estão na arte, na cultura, na música, cada um fazendo o seu papel para glorificar o Deus deles, que é Satanás, e consequentemente agradar os demônios deles. Essas pessoas existem, não fique achando que isso aí é exagero meu, mas essas pessoas existem, estão aí para trabalhar. Enquanto isso, o exército de Deus, muitas das vezes, não trabalha com as ferramentas corretas, com as armas corretas, porque em Oséias capítulo 4, o Espírito Santo falou: o meu povo sofre por falta de entendimento, de conhecimento. Ou seja, muitas das vezes as coisas não acontecem, que as pessoas ficam só no âmbito da oração. A oração é uma parte espiritual, mas as pessoas têm que se preparar, as pessoas têm que estudar. Para você ter acesso a certas coisas, você tem que estudar, você tem que ter um diploma para você ser um advogado, para você defender uma causa. Então eles se formam em advogado, em doutores, eles se elegem ministros, deputados, vereadores, prefeitos, para que eles tenham o poder da caneta para mudar a vida de uma sociedade, a vida de um bairro. E o povo de Deus, às vezes, fica só naquela parte espiritual. Não vou orar, vou jejuar. Sim, você tem que orar e jejuar, mas a parte prática aqui na terra temos que fazer, temos que nos preparar com conhecimento, saber como o inimigo age, quem ele usa para agir. Temos que saber que tipo de arma que ele usa, quais são as armas que ele usa para causar
uma opressão num bairro, numa cidade, como ele age, de que forma, quais as ferramentas, quais as armas que ele usa. Temos que ter entendimento, ensinar, fazer com que nossos amigos e irmãos cresçam nesse entendimento para que possamos mudar uma sociedade. Entendeu? Isso tudo está dentro de uma batalha espiritual. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo, a terceira parte, né, Batalha Espiritual número 3. E eu peço que você se inscreva nesse canal. Esse é um canal onde vai abrir a mente de muita gente. Se inscreve, dá o joinha, indica para pessoas, divulga esse trabalho, porque esse é um trabalho diferente. Porque estamos abordando aqui a vida prática, para não ficarmos entrando em muita filosofia, filosofando muito. Isso aqui é vida prática. Se você começar a entender isso e começar a colocar as coisas de Deus na sua vida, você vai ver como a sua vida começa a mudar. Então, um beijo no coração de todos aí e até o próximo vídeo, Batalha Espiritual número 3, ok? Obrigado.